What's up? What's up? What's up? What's up? Já que a gente é uns nerds do inferno do carai, eu tava pensando, a gente é amigo desde os 0 anos de idade, a gente sempre bateu um game juntos, né, mano? Então vamos falar um pouquinho dessa parada aí. O primeiro que eu tive, André, foi o Master System. E foi o primeirão Master System, aquele que tinha o joguinho da moto na memória, que você fazia os macetinhos, entrava num joguinho lá que era tipo um labirinto, que você tinha que atravessar os labirintos. Da hora, velho. Da hora, mano. Antes da gente falar um pouquinho do Master System, você falou, o que você jogava de computador naquela época? Prince of Persia. Prince of Persia, com certeza, velho. Com certeza, mano. Ah, eu nem lembro os jogos direito. Eu lembro que tinha Prince, mas tem os outros jogos assim. Os jogos que vêm mais... Os jogos antigos que vêm na minha cabeça é tipo Doom, esses jogos assim, mas já foi mais pra frente. Mas eu não lembro direito dos jogos que tinha. Eu lembro que tinha um protetor de tela no Windows 3.11, que era de um carinha na ilha. Você lembra? Que era ele na ilha sozinho, aí ele ficava entediado, ele começava a fazer uns bagulho, tacar as garrafas, não sei o que. Era da hora. Eu não lembro muito dos jogos, mas eu lembro que eu jogava bastante, que às vezes eu ia pro trabalho do meu pai lá só pra ficar mexendo no computador. E o Master System? Que outros jogos de Master System que você tinha? Aí eu lembro. Eu lembro um jogo que chama Psycho Fox, ou Psycho Fox, falando inglês correto. Na época a gente falava Psycho Fox, mas agora que eu sei falar inglês é Psycho Fox, né? Psycho Fox, né? E eu joguei na época com o seu irmão e com o seu primo, que se eles estiverem assistindo esses vídeos eles vão lembrar. A gente jogou e tinha que dar pausa no próprio videogame. Aí a gente, virou porque não tinha como salvar o jogo. Você jogava, não tinha save não, ia embora. Aí a gente jogando, chegamos na última fase. Aí minha mãe chamou a gente pra jantar. Aí o seu primo falou, aperta o pausa. Aí eu fui lá, meti o dedão no reset, velho. Mano, seu primo ficou tão fodido comigo na época, velho. Só que o videogame era seu, então foda-se ele. Eu lembro que você tinha um Master System que o controle era no próprio videogame. Ah, mas esse foi bem depois. Tá. O que eu tive, o original, era o que os controles eram quadradinho, lembra? Lembro. Que era tipo A e B e o direcional, né? E o direcional ele era tipo um quadrado com as bordas arredondadas e ele era meio inteiro, assim. E ele tinha o desenho do direcional. Então dava pra dar diagonal e tal. Era da hora. Tinha muito jogo, né? Tinha uns jogos que eu jogava, Battletoads. Qual mais? Alex Kidd. Alex Kidd era da hora. Lembra o joguinho de Jockey Pô, assim? Aí tinha Alex Kidd em Shinobi World, Alex Kidd em The Lost Start, eu acho que chamava, The Lost Star, alguma coisa assim. Em Miracle World, Alex Kidd em Miracle World, esse era muito da hora. Nossa, tinha tanto jogo, né, velho? Aquela época era animal, porque os jogos eles eram meio banais, então você jogava vários jogos. Hoje em dia meio que você joga um jogo tipo por meses até você terminar o jogo, né? Naquela época a gente tinha um monte de cartuchinho, ia lá, trocava os cartuchos, tava toda hora jogando um jogo diferente. Joguei o primeiro Mortal, assim, primeiro não deve ser o Mortal 1, 0, mas o primeiro Mortal que saiu pra Master System. Joguei o primeiro Street que saiu pra Master System, que era da hora. E eu lembro que, nessa época o que eu tinha era o Nintendinho, né? Que era o concorrente dele. Você chegou a jogar também bastante Nintendinho? Joguei bastante. Jogar Mario, essas coisas. Jogar na sua casa, acho que tinha mais alguém na pré que tinha, que a gente jogava também. Mas o Nintendinho era legal, era um videogame legal. O Rafa tinha comprado depois um videogame que tinha não sei quantos milhares de jogos na memória, lembra? Aí tinha um outro videogame que você comprava um adaptador pra enfiar a fita de Nintendinho, lembra? Sim. E em que momento que você comprou aquela arminha pra jogar no Master System? Eu não lembro quando que eu comprei, mas tinha um jogo lá do pato, era o primeiro jogo que eu joguei com aquela arminha. Ficava os patos voando, você tinha que matar, era divertido pra caramba. E parecia a arminha do Zillion, né? E o Zillion era mó famoso na época, o desenho do Zillion, né?
E aí eu lembro que quando depois os videogames da próxima geração, eu, que nem você, a gente não foi jogar o Mega Drive, né? Porque tinha o Mega Drive e o Super Nintendo. Nós dois tivemos o Super Nintendo, né? E eu lembro que o primeiro jogo que eu acho que você teve, que eu acho que o jogo que veio com o videogame era aquele do Mickey, né? Era o do Mickey. Nossa, o Super Nintendo era animal. Puta, que videogame, né, velho? Eu acho que foi um dos videogames que eu lembro da nossa geração, assim, que era mais febre, que na época tipo, o Super Nintendo não tinha pra ninguém, né? Era Super Nintendo. Todo mundo queria ter um Super Nintendo. Não era tipo assim, hoje em dia que tem Xbox e Playstation. Naquela época era Super Nintendo e foda-se. E, meu, Super Nintendo foi animal. Tinha Rei Leão, Aladdin, tinha o jogo do Mickey, um monte de jogo do Mario, tinha Zelda, tinha... como que era o nome daquele que era uma raposa que voava na nave? Star Fox. Tinha Star Fox. Nossa, tinha muito jogo animal. Eu lembro que a gente tinha uma caralhada de cartucho, lembra? Lembro. Tinha o Power Rangers. Power Rangers era legal pra caramba. Você tinha um outro jogo também que eu joguei muito na sua casa, que era o F-Zero, né? F-Zero, puta, eu adorava aquele jogo. Que jogo legal, velho. Tirando também o Street Fighter, você falou que você jogava já o do Master System, mas eu lembro que jogar o Street Fighter 2 Turbo no Super Nintendo era animal, né? Era animal, e assim, era tipo console, você ia no jogar fliperama, e era o mesmo jogo do fliperama, tinha no videogame, tipo, vou jogar fliperama na minha casa. Isso era muito animal. Eu lembro que eu tinha um amigo que tinha um manche de fliperama. Era tipo, putz. Daí tinha o Mortal. Começou a ter vários Mortal. Aí lembra que tinha o primeiro Mortal que teve Smoke lá? Tinha aquele carinha lá que aparecia no canto da tela assim, lembra? O que é que ele fala mesmo? Toasty. Toasty. E daí você fazia, quando ele aparecia, você apertava um botão, você ia lutar lá embaixo da ponte. Né? Tinha uns esqueminhas assim, né? Aí nessa época da Nintendo, lembra que tinha um telefone que a gente ligava da Nintendo que dava dica de jogos. Então, por exemplo, a gente travava numa fase, não conseguia passar ou queria saber um segredo, a gente ligava lá pra merda do telefone da Nintendo. Isso foi, uma puta sacada da Nintendo. Tem um outro jogo também que você nunca jogou muito assim, mas que era um dos primeiros jogos que deu início aos de futebol, que ficou fazendo sucesso, que era o Superstar Soccer, né? International Superstar Soccer Deluxe. International Superstar Soccer. Eu até joguei um pouco, que eu nunca fui muito fã desses jogos assim de futebol. Mas eu lembro que a galera juntava, fazia aquelas campeonatos, às vezes eu jogava os campeonatos, mas sempre foi ruim. Mas eu acho que isso que era legal, até esses jogos que a gente um ou outro não gostava, só de unir a galera, né, você topava jogar, né? E tinha esse Superstar Soccer, tinha várias versões, tinha o Ronaldinho Soccer, tinha o Campeonato Brasileiro, os negocinhos em espanhol. E aí na próxima geração de videogame, eu lembro que você tinha o 64, né? Eu comprei o 64, que tinha o joguinho do Mario 64, foi o primeiro jogo que eu tive. Mas eu lembro que as fitas eram bem caras, e daí, tipo, demorou pra eu ter jogo, assim. A gente jogou Mario por muito, muito tempo. E era legal o Mario, lembra? Era muito legal. Mas eu lembro que nessa época a gente acabou, justamente por causa desse negócio do preço, era uma época que a gente alugava muito o jogo. Alugava muito o jogo. E daí a gente, até um dos jogos que a gente alugou e depois acabou comprando, foi o do 007, lembra? Sim, você lembra que tinha propaganda na TV? Era uma época que mal existia propaganda de jogo. Até hoje você não vê propaganda na TV. E eu lembro de eu vendo propaganda desse 007 que virou uma lenda, né? Já tem propaganda de jogo na TV, em outdoor na rua, essas coisas. Mas aí no Brasil eu lembro que não tinha muito mesmo. O 007 ele era o contra GoldenEye, não era? Era muito louco aquele jogo, era muito da hora. E tipo assim, se você for ver o gráfico era mó bosta, mas putz, que jogaço, né? Mas eu lembro que é lógico, né? É aquela velha história, os gráficos são ruins pra gente hoje, né? Mas na época, eu lembro de um amigo meu comentando
eu não tinha nem jogado ainda, dele falando, cara, você dá um tiro na perna dele, ele coloca a mão na perna de um jeito, você dá um tiro no ombro, ele sente. Então, assim, esse tipo de coisa já era bem diferente do que a gente estava acostumado, né? E ele também era legal porque ele tinha um negócio de uma inteligência artificial nos bonecos, né? Então, tipo assim, os jogos que a gente jogava antigamente, os inimigos iam aparecer sempre no mesmo lugar, na mesma posição. Esse daí, meio que os inimigos começavam a ter um pouco de inteligência e fazer coisa diferente, né? E isso era uma coisa que deixava o jogo legal, porque você tinha que andar escondido, ninguém podia te ver, você tinha que usar silenciador na arma pra não fazer barulho, tinha todo um esquema, assim. Era legal esse jogo. Tinha uns outros jogos, o Zelda do 64 era muito legal, lembra? Também estourou. Que jogaço. Mas eu não consigo lembrar, assim, de muito jogo do 64. Você sabia que a filha do Robin Williams, que infelizmente se suicidou, né? Um tempo atrás aí, a filha do Robin Williams, ela chama Zelda por causa do jogo. Nossa. E tinha um jogo, depois a gente vai ter que confirmar, mas um jogo que pra 64, não sei se você lembra, se você jogava aquele Banjo-Kazooie. Lembro, mas não era de 64, de 64, isso, eu lembro. Que ele tinha um pássaro assim 64, que andava no ombro, lembro. Ele era um urso. Exatamente. Ele era um urso, né? Eu acho que era um dos mesmos criadores do Donkey Kong, enfim, era um jogo que ficou bastante famoso. Tinha bastante jogo também de 64, né? E nessa mesma época que tinha, por um outro lado, tinha já o PlayStation também. Tinha o PlayStation, ninguém dava nada pro PlayStation, né? Na verdade dava, né? Eu vejo que, eu lembro que o Nintendo 64 ele fez bastante sucesso, assim. O que eu acho é que a Nintendo tinha um marketing muito forte naquela época. E o PlayStation era o primeiro videogame da Sony, se não me engano, né? Então ele foi devagar, ficando famoso. E eu lembro que já tinham outros videogames que tinham tentado esse esquema de CD que não tinha dado muito certo. A Sony fez de um jeito que deu certo. Aí eu acho que falsificar os jogos foi um negócio que, quer queira ou não, deve ter ajudado a Sony, porque eu lembro que muita gente optava por ter um PlayStation porque você podia comprar um jogo bem mais barato do que o 64, né? E aí eu acho que isso foi ajudando o PlayStation a ficar famoso. E tinha muito jogo bom. Eu lembro que os primeiros jogos que a gente jogou junto do PlayStation que a gente ficou viciado eram o Metal Gear, né? Foi, Metal Gear, muito bom. E eu lembro que quando saiu o gravador de CD, a gente podia copiar os CDs em casa. Alguém comprava, você copiava, alugava na locadora, copiava. Eu acho que isso ajudou mesmo. Eu acho que foi uma coisa que deu um mega boom. E que nem se falou, né? Teve Sega Saturn, outros videogames que não pegaram. E depois, quando saiu o PlayStation 2, aí o negócio arregaçou. Aí não tinha outro videogame, era PlayStation 2. Naquela época era GTA, tinha Metal Gear, tinha jogo de futebol, tinha o Win-Eleven, tinha uma caralhada de jogo. A época do PlayStation 2 acho que foi quase um Super Nintendo. Foi quase uma época igual ao Super Nintendo. Outro jogo de Play que foi muito famoso, que a gente jogava pra caramba, era Tony Hawk, hein? Teve um monte de banda que a gente descobriu que existia por causa do jogo do Tony Hawk. E depois a gente começou a ouvir. Foi uma mega influência, Tony Hawk. Foi muito mesmo. Eu lembro que a gente passava, assim, madrugadas, jogando as fases, colhendo as fitas, né? Fazendo um monte de coisa, assim, que tinha legal pra fazer no jogo. Outro jogo que também era muito legal, que eu lembro que começou no Play, que você me mostrou, aliás, e virou um dos meus jogos preferidos, era o Guitar Hero, né? O Guitar Hero era muito legal. O cara que teve a ideia de fazer o Guitar Hero naquela época. E eu lembro que você ficou mega viciado. Tinha uma época que você tocava as músicas que você nem olhava mais. Galera, a gente realmente jogou muito videogame na nossa vida, tanto que não deu nem pra colocar num vídeo só. A gente vai dividir esse vídeo em 2 partes, então fique esperto que a segunda parte a gente coloca em breve. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ver os outros vídeos, acompanhar as outras playlists, e a gente se vê na próxima semana. Abraço!